Bem, então na aula de hoje a gente vai falar sobre propriedades coligativas. O que eu vou falar aqui está no livro Fundamentos de Físico-Química, do Castelã, que é utilizado como livro-texto aqui na disciplina, no capítulo 13, beleza? Então, antes de dar início ao estudo das propriedades coligativas, vamos primeiro falar um pouquinho sobre soluções. Deixa eu colocar minha carinha aqui no lugar melhor. Vamos falar um pouquinho sobre soluções. Então, basicamente, as soluções elas possuem somente uma fase e elas são formadas por dois ou mais compostos. Aquele que tiver em maior quantidade a gente chama de solvente e aquele que tiver em menor quantidade a gente chama de soluto. Para efeito de cálculo, tanto faz quem é solvente, quem é soluto, ok? Costuma-se fazer dessa forma, maior quantidade de solvente, menor quantidade de soluto. Isso só importa para a nomenclatura. Essas soluções elas podem ser gasosas, líquidas ou sólidas, e elas podem ter dois ou mais componentes, então podem ser binárias, ternárias, quaternárias, ok? A primeira propriedade coligativa que a gente vai falar aqui é a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor. Então eu tenho um líquido e quando eu coloco um soluto, a pressão de vapor desse líquido diminui. Quando esse soluto é um soluto não volátil, o que acontece? A gente tem lá o líquido puro e esse líquido está em equilíbrio com o seu vapor, certo? A uma certa temperatura e pressão. Como é o equilíbrio do líquido com vapor, essa pressão é a pressão de saturação ou a pressão de vapor, certo? Desse vapor aqui do líquido puro. Quando a gente coloca um certo soluto, então agora a gente tem uma solução, verifica-se que essa pressão diminuiu. Ó, verifiquem aqui, ó, a pressão inicial era um valor e agora a pressão está um pouco menor. Ok? Essa diminuição é importante, né? Ó, aqui no vapor, como eu estou falando de um soluto não volátil, aqui no vapor eu tenho só solvente, porque o soluto é não volátil. Essa diminuição ela ocorre da seguinte forma. Então, 1 é o solvente, 2 é o soluto. Se eu não tiver nada de soluto, eu tenho um certo valor P0 aqui para a pressão. Quanto mais soluto eu coloco, essa pressão vai diminuindo, certo? A gente pode fazer uma aproximação de que essa diminuição ocorre dessa forma aqui, ó, como uma reta. Essa aproximação de que a diminuição ela é linear, a gente chama de lei de Raoult. Quando que vale a lei de Raoult? Quando eu tenho uma solução ideal. Justamente ser uma solução ideal é seguir a lei de Raoult. Assim como a gente fala que um gás ideal é aquele gás que obedece à lei PV igual a nRT, a solução ideal é a solução que obedece à lei de Raoult. Em que condições a gente tem uma solução ideal? Quando a concentração é muito baixa, percebam aqui, ó, que se a fração molar, né, esse X é fração molar, beleza? Se a fração molar de soluto for muito baixa, eu tenho uma reta nesse início aqui, ou se o 1 e 2, certo? O soluto e o solvente, eles forem quimicamente semelhantes. O que é eles serem quimicamente semelhantes? Por exemplo, eu tenho uma solução de propanol e etanol, certo? Se eles são quimicamente semelhantes, essa lei de Raoult, ela de fato ocorre, ela consegue representar esse tipo de solução. Observem que essa equação de reta, ela vai ter esse formato aqui, né? Ó, y igual b menos ax, né? Uma equação decrescente aqui, ó. O coeficiente linear é P0, é onde toca o eixo y, e o coeficiente angular é menos P0, né? Esse ângulo aqui, certo? Então, P, a pressão da solução é a pressão do líquido puro, certo? A pressão de vapor do líquido puro, do solvente puro, menos P, que é P0, menos P0 x2. A gente sabe que x1 mais x2 tem que dar 1, né? Se eu tenho a fração molar de solvente mais absoluta, é uma mistura só de duas coisas, isso tem que fechar 1. Então, a gente pode colocar
Aqui, na verdade, eu nem usei essa relação ainda. Perdão, primeiro a gente colocou aqui em evidência, né, o P0 em evidência, e agora 1 menos x2, agora sim, 1 menos x2 é o x1. Então, essa é a lei de Raoult. Basicamente, a pressão de vapor da solução, certo? É a fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro, ok? Então, eu tenho lá 70% de solvente e a pressão dele puro é não sei quantos pascal, não sei quantos milímetros de mercúrio. Aí eu consigo encontrar a pressão de vapor dessa solução. Ó, beleza? Percebo então que o P0 vai ser maior que o P, né? E essa equação aqui, basicamente, ela está representando esta reta. Quanto maior a concentração de soluto, menor a pressão de vapor. Se o soluto for volátil, o que vai mudar? Basicamente, aqui a gente não vai ter só solvente, a gente vai ter solvente e soluto. Aí eu preciso lembrar vocês o seguinte: a pressão total, eu tenho uma mistura gasosa aqui, ó, é a pressão parcial do solvente mais a pressão parcial do soluto, né? Então eu vou ter, na verdade, a lei de Raoult aplicada para cada um deles, certo? A pressão parcial do 1 é x1 P1 puro, a pressão parcial do 2 é x2, né, P2 puro. Lembrando que o x é a fração molar, certo? A próxima propriedade coligativa que a gente vai conversar aqui é a crioscopia. A crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento. Então, eu tenho água pura, e quando eu coloco aqui algum soluto, por exemplo, percebam que a temperatura de congelamento, certo, diminuiu. Beleza? A crioscopia, a gente não vai fazer aqui a dedução de todas as equações, senão a gente iria se estender muito, mas lá no Castelã essas deduções aparecem, ok? Precisa conhecer um pouquinho de cálculo diferencial e um pouquinho de termodinâmica, por isso que para a gente não dá de fazer todas as deduções agora, porque essa disciplina é uma disciplina introdutória. Mas basicamente o abaixamento crioscópico, ou seja, conseguem perceber que daqui para cá, ó, da água pura para a solução de água com glicose, abaixou 1,86 graus Celsius? Esse abaixamento, então, que é a temperatura de congelamento do líquido puro menos a temperatura de congelamento da solução, é proporcional, em primeiro lugar, à molalidade. O que é a molalidade, pessoal? A molalidade é uma unidade, é uma forma de representar a concentração que mede o número de mols de soluto pela massa de solvente. Então, a molalidade é mol de soluto por quilo de solvente. Portanto, o abaixamento crioscópico é proporcional à concentração molal. Beleza? Mol de soluto por quilo de solvente. Ó, M2 por M1. Bastante cuidado que aqui às vezes o pessoal coloca quilo de solução, certo? E erra nisso. Eu às vezes me empolgo também e acabo não prestando atenção. Então, concentração molar, mol de soluto por quilo de solvente. E esse K é uma constante, a constante crioscópica. Basicamente, ela depende só de propriedades do solvente puro, ó, massa molar, R, temperatura de congelamento dele puro, ΔH de fusão, ok? E no nosso livro ele aparece na tabela 13.2. Então aqui ó, a gente tem algumas constantes crioscópicas para diversos compostos, beleza? Então está aqui, para determinar o abaixamento crioscópico, que é a diminuição da temperatura de congelamento, a gente determina através dessa equação. Ok. Ok, galera, dando sequência então, vamos falar sobre ebulioscopia. Ebulioscopia é a elevação da temperatura de ebulição de uma solução, de um líquido, quando a gente coloca um soluto. Então, por exemplo, a 1 atmosfera, deixa eu pegar o formador aqui, a 1 atmosfera, a água ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, certo?
Só que se eu tiver um soluto, essa temperatura de ebulição a 1 atmosfera vai ser maior do que 100 graus Celsius. Essa elevação ebulioscópica é dada por essa equação. Então, o tanto que essa temperatura de ebulição vai aumentar é proporcional novamente à molaridade, mol do soluto por quilo do solvente, e a constante ebulioscópica, galera, bem semelhante ali à anterior, né? Agora é o ΔH de vaporização, ok? E, novamente, ela depende somente de propriedades do solvente puro. Lá no livro do Castellan tem algumas constantes ebulioscópicas dadas na tabela 13.4. Então, para alguns compostos, a constante ebulioscópica está aqui. Bem tranquilo. Ok. Agora, a pressão osmótica, pessoal. O que é isso? Também é uma propriedade das soluções, uma propriedade coligativa. Imaginem o seguinte. Eu pego água, uma solução de açúcar e água, certo? Essa imagem é do livro. E coloco essa solução dentro de um colóide, certo? É uma membrana que permite que a água entre ou saia. E mergulho isso aqui dentro de água pura. O que vai acontecer, galera? A pressão osmótica é justamente o fato de que aqui vai ocorrer um desnível. Pelo fato de que a água ela vai entrar, ela vai dessa região onde não tem açúcar para a região onde tem açúcar, ou seja, o solvente vai da região menos concentrada para mais concentrada, ele vai passar de fora para dentro da bolsa, vai ocorrer uma elevação aqui no nível da água dentro da bolsa. Essa elevação, a gente sabe que a pressão de um fluido é proporcional à altura, né? Então, a altura aqui vai subir. Essa elevação, essa diferença de altura, que corresponde a uma diferença de pressão, a gente chama de pressão osmótica, certo? Então, a pressão osmótica é essa diferença de pressão entre a solução aqui, ó, e a água pura. Basicamente, ela é dada pela equação de Van Hoff, que é essa equação aqui, galera. Então, em unidades do SI, tá? Nem sempre vai aparecer em unidades do SI. O que vai determinar a unidade? O R, né, a constante dos gases. Em unidades do SI, a pressão osmótica, né, em Pascal, ela é proporcional à temperatura, sempre em escala termodinâmica, né, sempre em Kelvin. E a concentração molar, certo? Aqui o livro usa esse C com o tio, galera. Às vezes a gente vê a molaridade com aquele M, certo? Mas aqui, em unidades do SI, a concentração molar deve estar em mol por metro cúbico, né, e não em mol por litro. Como eu disse, tudo vai depender da constante dos gases, né? Dependendo da constante dos gases aqui, se tu usar 0,082, 8,314, tu tens que adequar as tuas unidades para a equação, ok? Lembrando que na concentração molar, galera, é mol de soluto por metro cúbico de solução, ou por litro de solução. Beleza? Então essa é a nossa aula de propriedades coligativas. Um abração e até mais.